Este é o som da gralha de nuca cinzenta, cujo nome científico também é um bocado confuso, que pode ser Corvus monédula ou Coloeus monédula. Vamos conhecer melhor esta espécie. Olá, Zé. Olá, tudo bem? Pois é, Tudo. então começa lá precisamente por explicar como é que é essa. Afinal, é corvos ou é colouro? Pois, este é um daqueles casos em que as várias autoridades taxonómicas não estão de acordo. Porque a lista de claimants, que é seguida pelo IBIRD, e a lista da BirdLife consideram Corvus monédula. A lista do IOC, que é a lista atualmente adotada pelo Portal Aves de Portugal, usa Coloeus monédula. Portanto, uh, isto é um daqueles casos em que há divergência e, portanto, há margem para alguma confusão. Eu aprendi Corvus monédula e durante muitos anos usei esse nome. Atualmente o IOC usa Coloeus. E como o Portal Aves de Portugal procura seguir uma linha coerente e atualmente segue o IAC, no Portal Aves de Portugal figura Coloeus. Agora, a divergência entre as várias autoridades permanecem e eu costumo dizer que eles um dia destes vão ter que se entender todos. Até se falem, aliás, em fazer uma taxonomia global para acabar com estas diferenças, mas ainda não chegámos a esse ponto, portanto, por enquanto vamos ter que nos ir entendendo com nomes diferentes para as mesmas espécies. E a única coisa que me lembro, cada vez que começam a falar em alterações da taxonomia, é o trabalho que isso me dá de ir reescrever o título todo de todos os bichos que eu tenho no Flickr. E tu já reparaste bem a quantidade de conversas, hoje é número 76, né? A quantidade de conversas que nós já por aqui passaram, em que a questão das alterações taxonómicas foram um assunto. É descomunal. É quase metade, se não é metade, anda lá perto, ou seja, espécies cujo nome se alterou nos últimos 20 ou 30 anos. Não estamos a falar de alterar só desde o tempo do Linneu, estamos a falar que foram objeto de alterações recentes e realmente isto ilustra bem, e muitas mais seguirão, porque ainda vem uma série delas também que tiveram alterações. Portanto, e é um assunto que eu penso que ainda não está esgotado e que vamos continuar a ver nos próximos anos. Agora, antes de falarmos da ave propriamente dita, também gostava de deixar aqui um apontamento, como faço habitualmente, sobre as circunstâncias da minha primeira observação. Ora, como já foi referido nas conversas anteriores, eu tinha ido de Interrail pela Europa, tinha passado primeiro por Inglaterra, depois pela Suécia e depois pela Noruega, e agora mudamos de cenário novamente e descemos até à Holanda, ou como se diz agora, aos Países Baixos. E então estamos no dia 28 de agosto de 1988, num sítio chamado Almere, que fica a cerca de 10 quilómetros de Amsterdão. Eu não sei porque é que fui parar a Almere, confesso que já não me lembro, mas comia de comboio, que o Interrail é um passe para andar de comboio gratuitamente. Eu terei chegado a Amsterdão e terei olhado para o mapa e pensado num sítio qualquer que tivesse aves ali perto, não sei. Aquilo está lá perto do Waddenzee, acho que é assim que se chama. Um, não, peço desculpa, do Mar Carmer, assim aqui é, Mar Carmer, estava a dizer mal, que é um mar interior, um lago, não é bem um mar, é assim uma massa de água que existe ali perto de Amsterdão, que está ligado depois ao oceano, e eu não sei porque devo ter olhado para o mar e pensado que aquela zona deve ser interessante, de no comboio fui até lá, mas é um daqueles sítios escolhidos ao acaso. Bom, a verdade é que foi aqui perto de Almere que eu dou então de caras com a gralha de nuca cinzenta. A gralha ou as gralhas, que provavelmente eram muitas. Não me recordo, Cá não em me recordo. Portugal não é tão abundante, não é? Não, não, nem nada que se pareça. Eu já ia chegar a esse ponto. Eu não me recordo exatamente do sítio em que esta ave estaria, porque na Holanda e na generalidade dos países europeus, esta gralha é muito mais abundante do que cá, incomparavelmente mais abundante. E portanto, e tem outra coisa, além de ser muito mais abundante, é muitíssimo mais urbana. E, portanto, é muito fácil de ver em zonas habitadas e terá sido esse o ambiente em que eu encontrei a espécie. Em Portugal, como referes, são muito mais escassas e, além disso, não ocorrem muito em zonas urbanas. E se eu bem percebi, parece que a evolução histórica da abundância desta espécie cá em Portugal também é uma coisa assim um bocado estranha, não é? Uh, é, Sim. O que se sabe é assim, nas últimas décadas, a espécie terá diminuído e diminuído bastante.
Ou seja, elas desapareceram de vários locais e noutros locais não desapareceram, mas as populações diminuíram muito. E há sítios onde havia, historicamente, nomeadamente no Nordeste, aliás, hoje em dia a norte do Tejo elas já são muitíssimo escassas e, portanto, mas o que se sabe é que houve flutuações na área de distribuição ao longo do século XX, mas as informações são muito escassas e, portanto, é muito difícil reconstituir a história da evolução dessas populações. Portanto, e em Espanha acontece a mesma coisa. O que se sabe em Espanha é que elas aumentaram ao longo do século XX e agora estão a diminuir de forma acentuada. Portanto, parece haver aqui um paralelo entre o que se passa em Portugal e o que se passa em Espanha, com a diferença que em Espanha são incomparavelmente mais abundantes também. Ou seja, a nossa população é uma população, quer no contexto ibérico, quer no contexto europeu, é uma população diminuta, marginal. Só para dar aqui uns números, em Portugal, pensa-se, de acordo com o terceiro Atlas, que existam 1.000 a 5.000 casais. E eu nem sei se serão tantos. 1.000 a 5.000, há uns anos dizia-se 1.000 a 10.000. Em Espanha, estamos a falar de 500.000 de casais. E na Europa, entre 5 a 15 milhões. É umas ordens de grandeza de diferença. Sim, completamente diferente. Portanto, quando nós vamos a outros países europeus, nomeadamente da chamada Europa Central, ou até mais para norte, ou às Ilhas Britânicas, nós vemos estas gralhas por todo lado, vemos em cima das casas, elas fazem ninho nas casas, fazem ninho nas chaminés, vêm às vezes até pousar. Eu cheguei a ver, agora não me recordo se foi na Suécia, mas eu cheguei a ver estas gralhas pousadas em mesas de cafés. Portanto, são aves urbanas, aves que se aproximam das pessoas, frequentam jardins públicos, e esta é uma realidade que nós em Portugal praticamente não temos. E, portanto, além de serem menos abundantes, também afastam-se muito mais das pessoas, provavelmente porque no passado terão sido perseguidas. Aliás, os corvídeos eram quase todos perseguidos. E, portanto, isso pode ter contribuído para isso. Nós temos uma população marginal, diminuta, face à escala europeia, e que ainda por cima está em declínio, e em declínio acentuado. E é uma população essencialmente residente, não é? Se eu bem percebi. Essencialmente residente, tanto em Portugal como em Espanha, embora se saiba que do norte de Espanha, perdão, que do norte da Europa, de vez em quando há aves que vêm invernar a Espanha, porque já há recapturas de aves vindas, salvo erro, da Suécia, da Suíça e de outros países. Portanto, algumas aves mais a norte podem fazer movimentos e vir passar o inverno à Península Ibérica, mas não serão muitas, e as nossas aves são essencialmente residentes, mas elas podem fazer aí alguns movimentos dispersivos que, na verdade, também não se conhecem muito bem. Portanto, é uma espécie que elas vão para uns sítios, depois desaparecem, depois há sítios em que elas nidificam e noutros anos depois já não estão lá. Portanto, elas são residentes, mas fazem às vezes uns movimentos de pequena amplitude que podem ser um bocadinho erráticos, é o que me parece. É o que me parece. Mas e é esse o mesmo comportamento pela Europa afora? Ou há de facto, digamos, portanto, sítios onde ela tenha um comportamento mais migratório? O que está descrito, por exemplo, no Birds of the World é que no sul e no oeste da Europa que a espécie é residente ou migradora de pequena distância e que algumas podem chegar ao norte da África. E que há pequenos registros de travessia no Estreito de Gibraltar. Mas nas Ilhas Britânicas, onde a espécie é muito abundante, que elas abandonam as zonas mais elevadas, portanto, se quiseres, a chamada migração altitudinal, e dispersam para o sudoeste e algumas vão passar o inverno na Irlanda, né? Mas que ocasionalmente há movimentos massivos em que envolvem um grande número de aves. Por exemplo, eles têm um registro que em outubro de 84 houve 20.000 aves a passar para norte ao pé da Cornualha, né? Portanto, de vez em quando, e no caso das aves do norte da Europa, elas podem ficar junto às habitações durante o inverno, mas há outras que em setembro e outubro dispersam para o sudoeste a partir da Escandinávia e que chegam à Inglaterra, e outras vindas do Báltico chegam à França e à Itália. Portanto, as aves mais a norte, que aliás acontece como das outras espécies que são residentes no sul, as aves mais a norte podem efetuar movimentos um bocadinho mais amplos. Portanto, digamos que o padrão migratório também varia um bocadinho com a latitude. Sim, também já tínhamos visto isso com outras espécies, não Sim, é? sim, é habitual. De facto, elas têm. E é uma ave que tem hábitos gregários, não é? Portanto, ao observá-la deve Muito ser. gregários, muito gregários. Elas formam grandes bandos
em especial fora da época dos ninhos, em que se juntam, podem se juntar em bandos de muitas dezenas, centenas e por vezes até milhares. Portanto, de vez em quando há registros desses de se estarem a juntar em enormes quantidades, grandes dormitórios. Mas os casais mantêm-se juntos mesmo nesses dormitórios, portanto, elas fazem dormitórios coletivos, mas os casais permanecem unidos mesmo durante esses dormitórios invernais. E constam que são animais monogâmicos. Sim, sim, sim. Eu penso que acontece com outras espécies de corvídeos. O Corvus corax também tem essa fama. Portanto, é uma espécie possivelmente que é mais dada a esse tipo de fidelização prolongada, vamos lhe chamar assim. Eles têm também, como acontece com outros corvídeos, aquela fama de apanhar objetos brilhantes para esconder e coisas do género. E também têm, digamos assim, como outros corvídeos, muitas referências em termos de escritos antigos, portanto, muito presente na cultura. Sim, sim, os corvídeos sempre foram aves a que os seres humanos nunca foram muito indiferentes, seja por boas ou por más razões, né? Porque os corvos, por exemplo, pela sua plumagem negra e por andarem muitas vezes a alimentarem-se de cadáveres, também eram associados assim a um certo misticismo e a maus presságios e outras coisas, por se andarem a alimentar de morte, de carne morta, né? E, portanto, isso às vezes também era motivo para serem perseguidos. Por outro lado, como os corvídeos também gostam, são aves muito oportunistas e gostam de se apropriar daquilo que encontram, isso também serve às vezes de pretexto para serem perseguidos. E, portanto, ainda hoje a pressão cinegética é um dos fatores de ameaça relativamente a estas gralhas, apesar de hoje em dia serem protegidas. Elas são. Eu tenho um pouco esta ideia em relação a qualquer corvídeo, muito adaptáveis, não é? Não são assim muito esquisitas, por exemplo, em relação aos espaços que utilizam para nidificar, ao tipo de alimentação, etc, etc. Não é? Não, não, elas são omnívoras, efetivamente, e portanto são aves muito adaptáveis, mas embora sejam menos necrófagas do que outros congéneres, portanto, do que outros corvídeos, mas verificou-se, portanto, na primavera, como acontece com muitas outras espécies, elas alimentam-se de diversos invertebrados, como por exemplo gafanhotos e moscas e lagartas, etc. Mas dizem eles no Birds of the World que alguns indivíduos especializaram-se em em se alimentar de ovos de aves maiores, nomeadamente de aves marinhas. Por exemplo, no país de Gales, onde há muitas aves marinhas a nidificar e há muitas gralhas de nuca cinzenta, verificou-se que houve grandes perdas de ovos nas colónias de airos, de papagaios do mar e de pardelas sombrias, por exemplo. E há outros casos noutros países. Portanto, elas são oportunistas e conseguem dizimar uma colónia, porque elas depois são muitas as gralhas e vão lá aos ovos e fazem ali uma limpeza, passa a expressão. Portanto, são aves oportunistas e a dieta vai-se ajustando àquilo que está disponível, como acontece com muitas aves omnívoras. Em termos de locais de nidificação, como eu disse, elas noutros países europeus são bastante urbanas e é frequente nós vermos em parques e jardins, em Portugal não. Em Portugal, tirando dois casos que eu conheço em que há pequenos núcleos urbanos, um é na Guarda, outro é em Évora, em ambos os casos elas estão sempre junto à Sé, dessas duas cidades, lá da Sé Catedral, mas a maioria das colónias do país são ou em escarpas costeiras, como acontece de Sines para baixo, até ao Algarve, ou localmente no interior, em pedreiras, em pontes ou viadutos, e até cheguei a ver colónias em pinheiros mansos. Portanto, o substrato varia um bocadinho, o local do ninho varia consoante as circunstâncias, só que muitas destas colónias desapareceram. As razões eu não sei, se tem só a ver com a perseguição ou se tem a ver com as alterações de habitat, mas, como eu disse, a nossa população é uma população muito periférica, elas estão a diminuir em toda a Europa, um pouco. Em Espanha estão a diminuir muito, como eu já tenho referido até em alguns webinários, quando uma espécie está em diminuição, as populações periféricas normalmente são as primeiras a desaparecer. E, É o portanto, nosso caso, não é?
Sim, e portanto eu não estou especialmente otimista em relação ao futuro desta espécie no nosso país. Aliás, posso dizer que, de acordo com a lista vermelha mais recente, elas foram classificadas com o estatuto em perigo. Repara que estava list concern no livro vermelho anterior, portanto deu um salto de 3 degraus, porque tu a seguir ao list concern, o que é um pouco preocupante, tens o quase ameaçado, depois tens o vulnerável e depois tens o em perigo. Portanto, deu um pulo de 3 degraus, não é muito frequente dar assim um salto de 3 degraus de um livro vermelho para o outro. E, e o que se pensa, embora a justificação que eles dão é muito sintética, mas o que se pensa é que há menos de 2.500 indivíduos e que estão em declínio continuado, portanto... Eu tenho ideia que em Espanha também já estava considerado em perigo, não é? Peço desculpa. No livro vermelho mais recente, sim. No livro vermelho anterior, que era de 2004, não estava avaliada, porque eles nesse livro vermelho de 2004 não avaliaram as espécies todas. E quando avaliaram agora no livro vermelho de 2021, entrou diretamente para o estatuto em perigo. E a justificação que eles dão é que houve uma diminuição muito grande e, de acordo com o programa de monitorização que eles têm em Espanha, que é o programa SACRE, houve desde 1998 houve um declínio maior que 50%, o que, segundo as estimativas deles, equivale a 2 milhões de indivíduos. Repara que eles têm 500 mil casais. 500 mil casais dá 1 milhão de adultos, se somares a isto os imaturos, portanto, eles estimam uma perda desde 1998 de 2 milhões de indivíduos. É imenso. Não é? E, portanto, eles, embora em Espanha a espécie seja razoavelmente abundante, quando há uma diminuição desta ordem de grandeza, obviamente que deve haver aqui alguma Preocupação? sim, alguma preocupação e, portanto, é atribuído este estatuto. E eles até sugerem algumas medidas que possam ser tomadas, como, por exemplo, a proteção dos locais de nidificação. Eu não sei os motivos, eu penso, como disse, que as alterações de habitat e a intensificação da agricultura poderão ser uma das causas, porque elas alimentam-se em zonas agrícolas, em parte. Outro fator que pode contribuir, julgo eu, isto é uma suposição minha, é a alteração dos locais de nidificação, porque elas em Espanha, por exemplo, são frequentes naqueles centros históricos, daquelas cidades que têm aqueles centros monumentais com edifícios cheios de pedra, não é? Sabes o que é que eu estou a falar? Não é? Sim, sim, sim. Pronto. Elas nidificam em buracos que às vezes assim entre os blocos de granito. Em muitos casos, esses edifícios são alvo de objetos, são objeto de programas de melhoramento que incluem, entre outras coisas, tapar os buracos e, portanto, reduz-se a quantidade de locais de nidificação disponível. Isso pode ser um dos fatores. Tanto que no livro, naquele livro que já referi anteriormente, que é The Birds of the Iberian Peninsula, portanto, que é um livro que fala das aves de Portugal e Espanha, embora fale mais de Espanha, também tem uns apontamentos sobre Portugal, e eles também referem que em Espanha tem vindo a diminuir bastante e que houve várias regiões em que se notou um declínio bastante grande, e, por exemplo, na região de Madrid, supostamente, haveria muito mais e que elas começaram a desaparecer de certas zonas da cidade onde ocorreriam no passado. Portanto, eles notaram tendências acentuadas de diminuição em várias áreas de Espanha e isso levou-os também a catalogar a espécie como estando em perigo. Embora a nível europeu, eh, o programa de monitorização de aves comuns europeus diz que está estável, mas no Birds of the World eles apresentam alguns números com estimativas e que dizem que parece estar a haver uma diminuição populacional na maioria dos países europeus. Portanto, repara que às vezes os vários programas de monitorização não conduzem a resultados semelhantes porque as metodologias nem sempre são iguais. E às vezes, quando usas metodologias diferentes, os resultados podem não ser. Podem não apontar no mesmo. Podem não apontar no mesmo sentido, exatamente porque estás a fazer amostras com determinado, sei lá, num caso pode estar a contar densidades, noutro caso pode estar a contar indivíduos ou dormitórios, isto é uma espécie que é colonial, muitas vezes, e os programas de monitorização de aves comuns não funcionam bem com aves coloniais. Funcionam bem com aves que estão espalhadas, que são territoriais, como os trigarões, os melros e os chapins, mas não funcionam bem com aves coloniais que normalmente precisam de uma metodologia mais dirigida. Não sei se foi o caso aqui, atenção, não quero estar também aqui a tirar conclusões sem conhecer as metodologias em detalhe, mas o que eu quero dizer é que no Birds of the World eles referem que parece estar a diminuir. Eu vi o mapa
do Atlas europeu, daquele que compara com o Atlas anterior. Em termos de distribuição, não há uma grande alteração, a não ser em Portugal, em que claramente já está a encolher. Mas a verdade é que, a nível da Península Ibérica, a tendência é claramente descendente. Portanto, e em Portugal nota-se muito. Olha, que em Portugal posso dizer que, quando eu comecei a ver aves ao Algarve, nos primeiros anos de observação, portanto, no final dos anos 80, eu recordo-me que em certos sítios, como no Cabo de São Vicente, por exemplo, ao pé de Sagres, ou na Ponta da Piedade, que é ao pé de Lagos, eu cheguei a ter observações de bandos de 100 gralhas de nuca cinzenta em cada um destes locais. Hoje vais à Ponta da Piedade, vês 2 ou 3 ou 4. E vais ao Cabo de São Vicente, também não é muito mais do que isto. A mesma coisa na Ilha do Pessegueiro, que é ao pé de Porto Covo, no Concelho de Sines. Também chegou a haver lá registros, penso eu, que de 1000 gralhas ou mais. Hoje em dia, a maioria das observações já não vai muito para cima das 200, às vezes 300, e é o sítio onde há mais. Portanto, num sítios desapareceram, noutros sítios ainda existem, mas em números muito menores. Portanto, que está a haver uma diminuição parece-me claro. Se calhar não temos ainda informação muito, muito detalhada para conseguir dizer muito mais do que isto, mas acho que era bom que houvesse também. Vamos ver. Gonçalo, fica por falar aqui sobre o aspecto do comportamento social destes animais, pelo visto é relativamente complexo, mas pronto, enfim, temos de deixar alguma coisa para a segunda ronda, Para a não é? segunda volta, exatamente. Muito bem. Gonçalo, muito obrigado mais uma vez por Obrigado, esta Zé. conversa. Obrigado a quem todos nos os que ouviu nos também. ouviram, exatamente. E até à próxima. Até à próxima espécie.